A viagem de hoje começa em Donegal, que já foi capital do Reino Gaélico, e segue na direção oeste até o litoral, onde as melhores ostras do mundo são cultivadas. Seguindo pela costa da Irlanda, a jornada chega a Killybegs, o maior porto pesqueiro do país. E mais adiante, a Slievelig, onde estão os maiores despenhadeiros da Irlanda. Mais ao norte, há praias intocadas extraordinárias. Além de pântanos onde a turfa, o combustível mais importante da Irlanda, é colhida. Malin Head é a parada mais ao norte da viagem. Depois ela segue para o castelo de Glenveigh, com sua história dramática. A viagem termina no leste, num dos sítios arqueológicos mais importantes da Ilha Esmeralda. Griannan Gaelic. Isolada no norte da Irlanda, sob uma neblina densa, fica a cidade de Donegal. Cheia de história e de beleza natural, ela é praticamente intocada e está muito ligada ao seu rico passado. No centro da cidade, com vista para o rio Esk, fica o Castelo de Donegal, construído em 1474 pelo clã O'Donnell, uma das famílias mais poderosas da Irlanda. Ele foi a fortaleza dos lordes da região até a infame Fuga dos Condes em 1607, quando Rory O'Donnell fugiu para a França para não ser capturado pelas forças protestantes inglesas e incendiou o castelo. Ele foi reconstruído em 1623 e uma mansão de 3 andares foi acrescentada ao lado. Na década de 1990, o castelo foi cuidadosamente restaurado com técnicas e materiais usados na construção original do século XVII. A cidade deu nome ao Condado de Donegal. E até hoje, cerca de 1/3 da população ainda fala o idioma gaélico. Ao sul da cidade, fica a Baía de Donegal, que ficou famosa por um assassinato em 1979, quando o IRA explodiu o barco do conde Mountbatten da Birmânia. Apesar de as águas parecerem calmas, graças à geografia da baía e a seu formato afunilado, as praias daqui têm algumas das melhores ondas para surf da Europa. Inúmeras fileiras de viveiros de ostras cuidadosamente cultivados cobrem mais de 99 hectares. Aqui, a chuva constante corre pela terra rica em nutrientes, granito e calcário das montanhas Bluestack e chega até a baía, onde se mistura a água salgada do oceano, gerando por ano 2.000 toneladas do que muitos descrevem como as ostras mais saborosas do mundo. O litoral longo e irregular da Baía de Donegal se estende por 80 quilômetros de penhascos majestosos misturados a praias de areia dourada. Enquanto fileiras indicam as ostras, círculos como estes pertencem a fazendas de peixes. É nessas redes grandes e redondas que os pescados são criados. Elas ficam ancoradas em locais específicos, onde a corrente é particularmente forte, o que cria as condições favoráveis para que um jovem salmão se transforme num delicioso jantar. A oeste fica a cidade de Killybegs, o maior porto pesqueiro da Irlanda e lar das maiores traineiras do país. Os pescadores daqui pegam mais de 100.000 toneladas de peixes por ano, o que equivale a 45% da produção nacional. Localizado numa enseada profunda, o novo pier de Killybegs, que custou 75 milhões de dólares, não recebe e lança ao mar somente pescadores.
Ele também é um porto para navios de cruzeiro e cargueiros e funciona como cais de serviço para plataformas de perfuração de petróleo e gás. Os navios não são os únicos gigantes aqui. A cidade também abriga a maior tecelagem de tapetes do mundo. Os tapetes em estilo turco fabricados aqui são famosos em todo o planeta e decoram prédios importantes, inclusive o Palácio de Buckingham, o Vaticano, a Casa do Primeiro-Ministro Britânico e a Casa Branca. Mais a oeste ficam as serenas e profundas águas costeiras da cidadezinha de Tillinn. Um dos primeiros assentamentos do país, há pouco mais de um século, Tillinn, e não Killybegs, era o principal centro pesqueiro da Irlanda. Há 200 anos, uma antiga torre vigia a baía como uma velha sentinela. Ela foi construída no início do século XIX para defender a costa noroeste da ameaça de Napoleão Bonaparte. A torre é uma de uma série de guaritas que eram controladas por uma força naval inglesa chamada Sea Fencibles. Elas ficam no alto dos espetaculares e multicoloridos penhascos de Slieve. Com 600 metros de altura em relação ao nível do Oceano Atlântico, eles são os penhascos mais altos da Irlanda e estão entre os maiores da Europa. Considerada a terra sagrada por muitos, Slieve foi testemunha de 1000 anos de peregrinação cristã até o alto de seus penhascos. Graças à fama e à frequência dessas expedições religiosas, a trilha até o ponto mais alto do precipício ficou conhecida como Passagem dos Peregrinos. Na base do penhasco fica uma única praia, acessível apenas de barco. Ela oferece uma experiência incrível e solitária a quem se aventura até lá. Os banhistas podem tomar sol sem ninguém por perto, a não ser algumas focas brincalhonas que às vezes aparecem por lá. Apesar de a Irlanda ter se mantido oficialmente neutra durante a Segunda Guerra Mundial, o país fez alguns acordos, inclusive um para fornecer às forças aliadas uma zona de livre circulação aérea chamada Corredor de Donegal, que passava por cima dessas montanhas e chegava ao Atlântico. Para ajudar os pilotos a se situarem, pedras foram pintadas de branco e dispostas no terreno, formando a palavra Eire, ou Irlanda em gaélico. As medidas da extensão exata do litoral da Irlanda variam muito por causa do formato recortado da ilha. Enquanto algumas fontes afirmam que a distância total é de 3.171 quilômetros, outras a estimam em 6.347 quilômetros. Um exemplo perfeito da natureza recortada da ilha pode ser encontrado aqui, na rochosa baía de Glencolumcille. Essa área começou a ser habitada no ano 4000 a.C. e os túmulos de vários desses primeiros moradores foram lindamente preservados e podem ser vistos até hoje. Um pouco mais adiante, numa face de rocha chamada Glen Head, há outra torre construída para defender a ilha das forças francesas durante as guerras napoleônicas. Originalmente, eram 12 torres no total, que cobriam 138 quilômetros, de St. John's Point até Malin Head. Os penhascos íngremes e as baías idílicas dessa costa inspiraram muitos artistas ao longo dos anos. Sir Arnold Bax, mestre de música do rei, escreveu em 1883: "Gosto de imaginar que, em meu leito de morte, a última visão que terei nesta vida será uma cena da minha janela do segundo andar de Glencolumcille, um mistério tranquilo, meditativo e cinzento do Atlântico no crepúsculo."
A noroeste fica um cenário típico do interior da Irlanda. No total, a Irlanda possui mais de 12.000 lagos, enquanto os pântanos cobrem 5% do território do país, mais do que qualquer outra nação europeia. Na verdade, a Irlanda é um país muito úmido. Na região oeste, pode chover até 225 dias por ano. A precipitação constante mantém sempre verdejantes as colinas que cobrem a pequena ilha e que deram ao país o famoso apelido de Ilha Esmeralda. No entanto, o litoral de Donegal é mais safira do que esmeralda. A apenas 2 horas de Belfast, esta paisagem fica ao mesmo tempo muito perto e muito longe da confusão e do barulho da vida moderna. Essa vastidão remota de campos verdejantes, baías de um azul profundo e praias isoladas compõem o trecho norte de uma estrada conhecida como Wild Atlantic Way. Para quem procura tranquilidade, sossego e paisagens naturais panorâmicas de tirar o fôlego, é difícil imaginar um lugar mais perfeito. Uma curta travessia de balsa leva até as isoladas ilhas Aran, onde o gaélico ainda é a língua preferida. Localizadas na boca da Baía de Galway, elas foram formadas a partir de sedimentos comprimidos no mar tropical há 350 milhões de anos. Ao norte, em direção à terra firme, fica a majestosa e severa região conhecida como The Rosses. Cercada por rios ao norte e ao sul, montanhas a leste e o Oceano Atlântico a oeste, essa área se distancia do resto do condado de Donegal, tanto pela cultura como pela geografia. Os 16.000 moradores daqui, por exemplo, ainda preferem o futebol gaélico ao tradicional. The Rosses também ostenta o único aeroporto do condado, que pode ser visto à distância. Ele surgiu como uma simples faixa de grama longa o bastante para um avião pequeno aterrissar. Mas a pista do aeroporto de Donegal finalmente foi asfaltada em meados dos anos 80 e depois ampliada e modernizada na década de 1990. Apenas uma companhia aérea opera no pequeno aeroporto, que o liga à capital do país, Dublin. Mesmo assim, cerca de 40.000 viajantes passam por ele todo ano a caminho do Wild Atlantic Way. Mais ao norte, é possível avistar várias das lindas ilhas que marcam a costa irlandesa, inclusive uma cuja beleza esconde um passado trágico. Nos séculos XVIII e XIX, na chamada Ilha dos Mortos, mais de 500 crianças foram enterradas sem cerimônia fúnebre em solo não consagrado. As crianças morreram antes de serem batizadas, então foram levadas à noite, enterradas em sepulturas não identificadas e esquecidas. As famílias foram obrigadas a pranteá-las em silêncio. Mas em 2011, finalmente foi erguida aqui uma cruz em homenagem às crianças. Um pouco mais ao norte, ficam os pântanos onde a turfa é cultivada em larga escala para várias finalidades domésticas e industriais. Esse tipo de habitat é raro, e a Irlanda é a responsável por 8% dos ecossistemas de turfa de todo o mundo. Sua formação na região oeste do país começou há 10.000 anos, no final da última era glacial, e a turfa cobriu áreas imensas de terra com pouca drenagem.
Durante muito tempo, os pântanos de turfa foram considerados uma terra estéril, mas no século XVII, seu valor começou a ser reconhecido. E no século XVIII, a turfa já era a principal fonte de combustível da Irlanda. Durante a Segunda Guerra Mundial, a importação de carvão foi muito reduzida. Então foram desenvolvidos vários projetos para incrementar a distribuição de turfa. Graças a isso, nenhum irlandês morreu de frio durante o conflito. Hoje, a Irlanda possui 3 centrais elétricas movidas a turfa, que consomem quase 4 milhões de toneladas de restos vegetais por ano. Os pântanos também têm grande importância ambiental. Eles são o lar de uma grande variedade de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do país. A costa de Donegal se estende por 1.235 quilômetros e ostenta dezenas das mais remotas e intocadas praias de areia da Europa. Treze delas receberam o prestigioso status Blue Flag da Fundação para a Educação Ambiental, mais do que qualquer outro condado irlandês. Isso garante água, segurança e administração de altíssima qualidade. A jornada segue em direção ao ponto mais a oeste do condado de Donegal e sobrevoa a península de Horn Head, lar do famoso respiradouro conhecido como McSween's Gun. Embora não seja mais tão impressionante quanto já foi, ele ficou conhecido por fazer a água jorrar a mais de 70 metros, provocando um estrondo que podia ser ouvido a 16 quilômetros de distância. Infelizmente, isso não acontece mais. Esta é a imaculada e escarpada costa da península de Rossgill. Recentemente, essas águas se tornaram um destino disputado para a pesca esportiva e barcos são fretados para a caça de tubarões e atuns. Também fica nessa península o Old Tom Morris Links, um campo de golfe com mais de 100 anos de história que já recebeu gente como John Wayne e Errol Flynn. Do alto, sob as nuvens, está a Baía de Ballyhernan. As nuvens são tanto uma marca registrada da Ilha Esmeralda quanto a cerveja Guinness e o trevo, pois aqui o céu fica completamente nublado mais da metade do ano. A Irlanda tem até uma sociedade de apreciação das nuvens e um festival anual de nuvens, que acontece todo mês de julho aqui, na bela região noroeste. À distância fica Malin Head, o ponto mais ao norte da Irlanda. Suas águas violentas vitimaram mais navios de cruzeiros e submarinos alemães do que qualquer outro trecho de litoral. Um dos naufrágios mais famosos foi o do SS Laurentic, que atingiu 2 minas alemãs nessas águas em 25 de janeiro de 1917 e afundou em menos de 1 hora, levando junto 354 almas e 43 toneladas de barras de ouro. A maior parte do tesouro foi recuperada, mas 22 barras de ouro ainda não foram encontradas. A viagem se afasta da costa e segue para sudeste, na direção de Loch Bay.
O lago se estende por 5 quilômetros até o coração do maior parque nacional da Irlanda. Na margem leste do lago fica o imponente Castelo de Glenveigh. Tendo como modelo o Castelo de Balmoral, refúgio escocês da família real britânica, Glenveigh foi construído na década de 1870 por John George Adair, um nome amaldiçoado pelo povo da Irlanda. Blackjack Adair, como ficou conhecido, fez fortuna com especulação de terras nos Estados Unidos e voltou para Donegal, onde comprou áreas extensas de terras e começou a despejar todos que moravam nelas. No dia de São Patrício de 1861, com a ajuda de cerca de 200 policiais, Adair despejou os moradores de 46 casas, muitas vezes demolindo-as para garantir que os moradores não voltassem. Em apenas um dia, ele deixou 244 pessoas sem teto, dentre as quais 159 eram crianças. Depois de sua morte, a esposa de Blackjack ergueu um monumento a ele na propriedade, que não existe mais. Reza a lenda que ele foi atingido por um raio e caiu no lago. Em 1937, o castelo foi comprado pelo milionário americano Henry McElhenny, que em 1981 o doou ao povo irlandês, o mesmo que Blackjack Adair desprezava. Uma ironia apropriada para um dos piores senhorios da história. A leste fica o Loch Swilly, um fiord glacial cujo nome significa tanto Lago das Sombras como Lago dos Olhos. Numa das margens do lago, sobre uma colina, fica o sítio arqueológico do Grianan de Gaelic. Construído sem uso de argamassa, este forte circular de pedra foi erguido no século VIII, mas estima-se que o local date do ano de 1700 a.C. Desde então, este lugar serviu como sede do reino de Gaelic e também como forte dos reis gaélicos da Irlanda. No século XII, o reino foi cercado pelos invasores normandos. E em 1101, o rei de Munster destruiu grande parte do forte. Ele ficou em ruínas até que uma grande restauração foi iniciada em 1870. Seu diâmetro interno é de 23 metros e os muros têm 4 metros de espessura e 5 de altura. É um local repleto de mitologia e história. E às vezes fica difícil separar as duas coisas. As lendas mais famosas giram em torno de São Patrício, que teria vindo até aqui batizar o príncipe Owen. Com isso, todo o clã do príncipe deu as costas à tradição pagã e se converteu ao cristianismo. A beleza ancestral, a conexão com a história irlandesa e a riqueza cultural fazem do Grianan de Gaelic um dos lugares mais importantes e intrigantes da Irlanda. O local perfeito para encerrar esta jornada.